Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos aí à continuação da nossa aula 00, o ESA 2022. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a Expedição Cabralina, alguns pontos importantes dela, tá certo? E também falaremos sobre o chamado período pré-colonial. Já adiantando aqui a data para você, que eu preciso que você decore. O período colonial, pré-colonial, vai de 1500 até 1530. Ah, a prova da ESA vai cobrar essa data? Não vai. Mas eu preciso que você saiba, porque isso é aquele conhecimento pré-requisito, digamos assim. É pré-requisito saber, né, até quando vai o chamado período pré-colonial. Alguns esclarecimentos. Trata-se aqui do século XVI, tá? A partir de 1501, pelo menos, né? Século XVI, que se dá esse período pré-colonial, se não levarmos em conta aqui o ano de 1500, que é o último ano do século XV, tá joia? Bom, outro ponto importante aqui também é que estamos falando da Idade Moderna, tá? Então aqui não é a Idade Média, aqui não é a Idade Contemporânea, que é aquela que a gente se encontra, aqui é a Idade Moderna. Só para esclarecer aqui, para a gente não cometer nenhum erro histórico, um erro cronológico, a gente não se perder no tempo. Beleza? Então, só isso aqui não precisa saber decorado, é só uma noção básica mesmo. Vamos lá, a não ser os anos. Então, pessoal, nós falamos aí que no ano de 1500, Cabral foi o comandante da segunda expedição que conseguiu desembarcar lá nas Índias, que completou esse périplo africano. A primeira foi do Vasco da Gama. E aí, nessa expedição, ele fez uma pequena passagem de alguns dias no Brasil, de um pouco mais de uma semana, e ali tomou posse desse território. Aqui nós não vamos ficar discutindo o descobrimento, se no final das contas o Cabral foi o primeiro a desembarcar no Brasil, se foi viking, se foi fenício, se foi o ET de Varginha, não precisa saber isso não, tá certo? O que você precisa saber é o sentido dessa expedição. E a expedição cabralina nada mais foi do que uma tomada de posse. Por que tomada de posse? Porque no final das contas, esse território já era minimamente conhecido pelos portugueses. Nós sabemos que antes da expedição de 1500, ocorreu uma outra expedição enviada pelo rei de Portugal em 1498, que foi comandada pelo Duarte Pacheco Pereira. Essa expedição, que ocorreu 2 anos antes, se deu no mesmo ano da assinatura do chamado Tratado de Tordesilhas, que já já a gente conversa. Ela visou mesmo obter mais informações para a coroa portuguesa sobre aquele território que havia sido assegurado a Portugal, beleza? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o tratado. Voltando aqui, nós temos algumas informações básicas sobre a expedição cabralina, sobre a frota cabralina. Sabemos que dentre os seus comandantes estavam navegadores muito experientes, o Bartolomeu Dias, que a gente falamos da importância dele no alcance aí do Cabo das Tormentas, o irmão dele, Diogo Dias, e Nicolau Coelho. São 3 navegadores que já tinham uma relativa experiência, o que fica mais difícil ainda, o que corrobora para ficar mais difícil ainda de acreditar que Cabral desembarcou do outro lado do Atlântico por acidente. Fica difícil acreditar, levando em conta a experiência que esses navegadores que integraram a expedição já possuíam aqui na região da costa africana. Beleza? Bom, o Cabral batiza os territórios avistados de Terra de Vera Cruz, Terra da Verdadeira Cruz, aí seria a tradução mais ou menos, a ideia que esse nome traz. Inicialmente, inclusive, ele chama de Ilha de Vera Cruz, porque ele acha que está vendo apenas uma ilha, mas depois, com o passar do tempo, o pessoal fala, opa, você encontrou um negócio bem maior aí. Aí fica batizado mesmo de Terra de Vera Cruz, tá certo? Bom, ele não fica muito tempo nesse território, que ele toma posse, e pouco tempo depois, alguns dias depois, ele parte com a sua esquadra para Calicut em 3 de maio de 1500. Então ele fica, chega em abril, já parte para o objetivo principal, que é alcançar as Índias em maio de 1500. Um dos membros dessa frota, que era o Gaspar de Lemos, comandante de uma das naus aí, ele não faz esse caminho, ele faz o caminho inverso, Ele
volta para Portugal, levando cartas que noticiavam, né, a ocupação do Brasil, a tomada de posse. Uma das cartas é aquela que a gente já sabe, a Carta de Caminha, né, que a gente considera aí como uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, tá certo? Ah, mas já não tinha os indígenas, né? Como assim certidão de nascimento? O Brasil já não era ocupado pelos indígenas? Sim, né? Mas aqui eu falo certidão porque é o primeiro registro escrito, né? Os indígenas não tinham sistemas de escrita. Então o primeiro, né, de fato, foi, né, o relato, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da frota cabralina. Então essa nau, né, comandada pelo Gaspar de Lemos, ela retorna a Portugal, levando cartas do pessoal, né, que continuou o caminho, né, mandando notícia para a família, mas principalmente a carta de Caminha aí, que é tão importante para a gente. Beleza? Bom, essas são as considerações que eu tinha sobre a expedição de Cabral. Alguns anos atrás, era comum as provas da ESA cobrarem, né, com maior ênfase esses nomes que eu mencionei aqui para vocês, Gaspar de Lemos, Nicolau Coelho. Hoje é mais comum que eles apareçam como em alternativas incorretas das questões relativas aqui ao início do século XVI. De todo modo, seria interessante vocês se anteciparem para qualquer possibilidade e lembrar, né, de alguns dos comandantes que integraram a nau, lembrar que o Gaspar de Lemos foi aquele que voltou para Portugal, só por via das dúvidas. É pouquíssimo provável que seja cobrado. Vez ou outra aparece aí Nicolau Coelho, Gaspar de Lemos, tal, como questões, como, né, alternativas incorretas, mas não custa nada a gente relembrar. Beleza? Bom, como eu disse para vocês no bloco anterior, não é só Portugal que estava se lançando aos mares em busca de novas áreas de influência, né, novas rotas de acesso a riquezas. A Espanha, né, ela começa um pouco mais, mas também tem as suas viagens ultramarinas. Uma delas foi em 1492, a mais importante, a viagem executada por Pedro Álvares Cabral, por Cristóvão Colombo, que acaba alcançando o chamado Novo Mundo, né? Um novo continente que coexistiu com a Europa por séculos e séculos, né? E sem ambos, ao menos, sequer saber, né, da existência um do outro. Então, ao tomar contato com esse novo mundo, os espanhóis buscaram assegurar zonas de influência. E o mesmo fizeram os portugueses. A coroa portuguesa disse, opa, nós estamos aqui nessa corrida também, né? Então nós precisamos organizar aqui essas grandes navegações. Vocês estão ocupando territórios, nós também estamos ocupando territórios, então a gente precisa garantir uma partilha desse mundo, tá certo? Dessas áreas de influência. E aí qual vai ser a primeira tentativa de partilha? Em 1493, nós temos, né, a assinatura da Bula Intercetera, né, ou pronuncia intercoetera e escreve, mas é Intercetera que se pronuncia. Foi um tratado mediado pelo Papa Alexandre VI, quem assiste séries históricas aí, esse é o Papa Borgia, né, o famigerado Papa Borgia. E aí o que esse tratado estabeleceu no final das contas, né? Ele garantia, né, que Portugal só teria domínios fora do Novo Mundo. E aí, no final das contas, isso gerou uma indignação muito grande, né, com a coroa de Portugal, que pressionou a assinatura de um novo acordo, né, a partir do tracejo mesmo de uma nova linha imaginária, né? Essa linha imaginária é o meridiano de Tordesilhas, que foi estabelecido a 370 léguas, né, do arquipélago de Cabo Verde. Inicialmente, aquele outro, né, era 100 léguas, então ficava totalmente fora, né, do Novo Mundo. Portugal não recebia nada aqui desse território achado, né, o chamado Novo Mundo, e a partir da assinatura desse novo acordo, Portugal se viu na possibilidade de adquirir alguns domínios, né, no continente que ficaria conhecido como América. Então, esse Tratado de Tordesilhas, nome como ficou conhecido o acordo assinado entre Portugal e Espanha, estabeleceu uma linha imaginária, um meridiano, a 370 léguas de Cabo Verde. Beleza? Tranquilo? O que está a oeste disso são domínios espanhóis e o que está a leste disso são domínios portugueses. Veja, né, que
Os domínios portugueses incluem, né, a costa do que a gente entende como Brasil hoje, né, pelo menos boa parte da costa, e também, né, a costa ocidental do continente africano, beleza? E da parte oriental também, né? Tranquilo? Então, aqui há uma tentativa de portugueses e espanhóis, que são as grandes potências econômicas do mundo, aqui nesse contexto, né, século XV, estão obtendo novas riquezas, novas áreas de influência. Então eles dizem, bom, já que a gente está bombando aqui, vamos dividir esse território para a gente não ter confusão, a gente não ter briga. É claro, pessoal, que no final das contas, essa divisão não vai ser aceita pelos demais estados europeus. França, os ingleses não vão ficar de braços cruzados vendo Portugal e Espanha, no final das contas, dividindo o mundo entre si. Beleza? Então, com isso, nós observamos várias tentativas, né, dos outros estados de formar suas próprias colônias aqui no chamado Novo Mundo. Aí temos franceses invadindo o território chamado América Portuguesa, né? Temos também holandeses se estabelecendo aqui na região Nordeste. Nós vamos falar disso tudo depois, tá certo? Bom, mas a verdade é que depois da tomada de posse de Cabral, a coroa continuou nas décadas seguintes, nas 3 décadas seguintes, a manter as suas atenções voltadas para o comércio com as Índias. Não promoveu esforços para ocupar os domínios obtidos aqui, né, que ficaram na região que ficou conhecida como Brasil. Eu preciso que isso esteja muito claro para você. O período que começa em 1500 não é o período colonial, tá? Embora a nossa aula chame Brasil Colônia I, né, esse período não é um período em que há colonização, não há tentativa de ocupação do território entre 1500 e 1530, tá? Por isso que a gente chama de período pré-colonial. Tome bastante cuidado com isso, porque a prova da ESA pode fazer alguma questão envolvendo isso. Se você marcar alguma questão que sugira que houve colonização nesse período, você vai errar, você vai zerar a questão, tá bom? Tome bastante cuidado com isso. Faça suas anotações aí para você não cair nesse tipo de pegadinha, que é bem básico aqui, tá bom? Bom, mas aí não ocorreu nenhum tipo de exploração aqui nessas 3 primeiras décadas, né? Os portugueses não fizeram nada com esse território, não é bem assim, né? Nesses anos iniciais, o que se buscou é a exploração da riqueza em que eles se depararam logo de cara, né, que é o pau-brasil. O pau-brasil já era uma madeira conhecida, né, pelos portugueses, eles já tinham tido contato com ela, e ela já tinha, né, um valor comercial no mercado europeu. Afinal de contas, dela, né, se extraía um pigmento utilizado para tingir panos de vermelho, né? Ela solta uma tinta, né, que era utilizada como corante aí mesmo. Ao mesmo tempo, a própria madeira tinha um valor comercial relativamente significativo também. Beleza? Não tanto, mas tinha. Bom, então, diante disso, né, aqueles que se dedicaram à exploração do território, não ocupação, tá? Não é colonização, eles buscaram principalmente explorar o pau-brasil. Só que, como eu disse para vocês anteriormente, todas as riquezas que são encontradas nos domínios assegurados a Portugal, em tese, pertencem ao Estado português. Então, quando se descobre, quando se confirma a existência de pau-brasil na América Portuguesa, tá? Termo que a gente vai usar aqui como sinônimo de Brasil, às vezes, o que a coroa vai dizer? Isso aí é meu. Ninguém pode explorar isso aí sem o meu consentimento, não. E aí, o rei de Portugal vai ter condições de atravessar o Atlântico para ele mesmo poder regular a exploração do pau-brasil? Claro que não. O que ele faz, então? Ele garante, né, que aquilo, né, é monopólio dele, mas, em compensação, a exploração é possível através de concessões. Então, ele diz, né, olha, vocês, né, selecionam um determinado grupo e diz, olha, vocês têm a concessão de exploração daquele território, mas parte, né, dos lucros obtidos com a venda tem que vir para mim, rei de Portugal. Afinal de contas, isso aí é meu. Então, ele não está vendendo, tá, o pau-brasil. Quem recebe a concessão nada mais é do que um direito de exploração, né? Uma concessão, um direito de exploração, nada mais do que isso, tá certo? Porque, em tese, tudo é do rei.
Bom, então como funcionava a exploração desse pau-brasil? Sob regime de estanco. O que é o estanco? O estanco é o que diz, olha, o pau-brasil é meu. Se você tem interesse, você, comerciante, tem interesse de explorar o pau-brasil, você pede autorização para mim, né, faz parte de uma concorrência mesmo, é como se fossem esses concursos que tem aí, né, essas seleções entre empresas, né, para estabelecer aí o direito, né, de construir alguma estrada, alguma coisa assim, não passa por uma espécie de concorrência? Pois é, nesse período tem isso. Então, vamos supor que nós somos comerciantes portugueses e aí nós unimos aqui, né, em conjunto, formamos uma sociedade e aí nós estamos buscando, junto ao rei de Portugal, o direito de exploração do pau-brasil. Aí a gente concorre, né, concorre aqui, vê se o rei de Portugal autoriza, e aí se ele autoriza, né, ele está estabelecendo um regime de estanco, é uma relação entre o Estado português e os comerciantes de pau-brasil, tá bom? Não é, cuidado, a relação do contrabandista, do traficante de pau-brasil, lá com o território, com os indígenas, nada disso não. É uma relação com o Estado português e os comerciantes de pau-brasil que conseguem autorização, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Bom, beleza, os comerciantes conseguiram, vamos supor que nós somos os comerciantes aqui, nós conseguimos a autorização do rei de Portugal para explorar o pau-brasil. Qual que é o segundo passo? Bom, a gente é português, né? Não queremos aí nos dedicar aos esforços pesados, né? Isso é trabalho de gente menor, né? Imagina trabalho braçal, vê lá, nós comerciantes prósperos, não vamos fazer uma coisa dessa. Então, o que a gente faz? Nós chegamos para os indígenas, né, que ocupam essa região, aqueles que se mostram, né, favoráveis ao contato, e aí é organizado um sistema de troca sem envolvimento de moedas. Esse sistema de troca é chamado de escambo. Então há uma negociação entre comerciantes e indígenas, tá? Geralmente, né, com as lideranças indígenas. E aí como funciona? Olha, os indígenas, né, se dirigem ao interior do território, né, onde há o pau-brasil mesmo, se dedicam ao corte dessas toras imensas de madeira, né, tiram, arrancam lá, derrubam, cortam em partes menores e transportam essas toras de madeira até a costa. Mais ou menos como aparece aqui nessa imagem, tá vendo? Em troca desse deslocamento, desse trabalho, né, toda essa madeira que é levada, ela é trocada, né, por produtos como tecidos, canivetes, anzóis, espetos, produtos sem tanto valor no mercado europeu, tá certo? Essa troca que é realizada entre o comerciante português e o indígena é chamada de escambo, tá? Então, cuidado para não confundir isso daqui, né? Isso aqui é pegadinha clássica, né, das provas das carreiras militares aí. O estanco nada mais é do que o monopólio do rei de exploração daquele território. Então, o pau-brasil é meu, eu sou o rei de Portugal e isso é meu. Se você quer explorar, entra na fila, faz a concessão aí, a gente faz uma concessão e a gente vê se é possível garantir para você o direito de exploração. Isso é o estanco. O escambo é a relação entre o comerciante de pau-brasil com o indígena. E é uma relação que não envolve moeda, né? O comerciante não paga o indígena com dinheiro, com ouro, com prata, nada disso. Ele dá o que a gente pode chamar de quinquilharias, tá? Mas aí você me fala, nossa, o indígena é muito burro, então, né? Nossa, como é que ele é passado para trás assim? Mas não é bem assim. Por quê? Para os indígenas, aquele pau-brasil era um produto sem valor maior. Era uma madeira, no máximo, utilizada aí para fazer lenha. E também, claro, né, o seu corante também era utilizado nas pinturas e tal. Em compensação, os portugueses oferecem produtos que não existem originalmente no território, como, por exemplo, né, tecidos, anzóis, canivetes, né, até facões que ajudam aí no corte, né, das toras. Então, é uma relação que traz alguns benefícios para os indígenas. Do contrário, eles jamais se envolveriam, tá certo? Então, cuidado com os preconceitos aí, porque no caso aqui, né, os indígenas, se eles não se vissem beneficiados, eles jamais se estabeleceriam esse sistema de trocas, tá bom? Esse pau-brasil que é cortado,
geralmente ele é depositado, né, em grandes armazéns no litoral chamados de feitorias. Por quê? Ia depositando tudo lá para aguardar a chegada do navio que deslocaria essas toras de madeira até o mercado europeu. Beleza? Então, o que você precisa saber aqui? Nesse slide, digamos assim, o que é estanco, o que é o escambo, né, qual é a mão de obra utilizada aqui, é o sistema de trocas, isso não é escravidão, tá bom? É uma troca entre os indígenas e os comerciantes de pau-brasil, e ao mesmo tempo essas toras, né, que são extraídas aqui, elas são depositadas nas feitorias instaladas ao longo do litoral e que aguardam a chegada dos navios que levam o pau-brasil ao mercado europeu. Certo? Continuando. Pessoal, esse período que vai de 1500 até 1530, o chamado período pré-colonial, nós tivemos aqui algumas viagens marítimas que foram muito importantes no Brasil. Algumas expedições que saíram de Portugal e foram para o Brasil. Mais especificamente 4, mas eu só preciso que vocês decorem como 2, ok? Essas expedições foram lideradas por Gonçalo Coelho, tá? E o segundo vou fazer o suspense aí, daqui a pouco a gente vê. Veja que a primeira delas vai de 1500 a 1502, 1501 a 1502, e a segunda de 1503 até 1504. Qual era o objetivo dessas expedições? A primeira delas, né, liderada por Gonçalo Coelho, foi responsável pela identificação de várias localidades e acidentes geográficos, ou seja, foi uma expedição que batizou territórios. Viu aquilo ali e falou, opa, temos um cabo ali, vou chamar de Cabo de São Tomé. Viu outro cabo ali, vou chamar isso de Cabo Frio, que faz muito frio, muito vento, bababá. Viu outro território, vou chamar aqui de São Vicente. E assim foi. Então essa expedição de Gonçalo Coelho, né, que se deu em 1501 até 1502, ela foi uma expedição de reconhecimento do território e já batizou vários acidentes geográficos que encontrou. Como com isso, né, o Gonçalo adquiriu aí um certo conhecimento sobre a América Portuguesa, ele executou uma segunda viagem, né, em 1503, dessa vez, né, a mando do Fernão de Noronha, ou Fernão de Noronha, tá? E a gente traduz, né, como Fernando de Noronha, né? Mas o nome original é esse aqui, né? Ou Noronha também não tem problema. Quem que é esse camarada? É o primeiro a conseguir, né, por parte da coroa, o direito de exploração do pau-brasil. Então não temos lá o estanco, que é o monopólio régio, o monopólio do rei sobre o pau-brasil. Esse comerciante, Fernão de Noronha, né, ou Fernão de Noronha, ele tinha, né, ele estava à frente de um consórcio, de um conjunto de comerciantes que buscaram o direito de exploração do pau-brasil e que conseguiram. Mas aí eles vão conseguir do território inteiro, né? Aqui havia, na concepção inicial da coroa portuguesa, a seguinte ideia, olha, é melhor nós estabelecemos, né, só para o Fernão de Noronha e o seu consórcio de mercadores, que aí eles vão explorar o território inteiro, mas em compensação a gente mantém um controle maior sobre um grupo só, né? Então a gente já cobra impostos só sobre eles, fica tudo certo, tá certo? Então digamos que ele foi o primeiro senhor do Brasil aí, né? Beleza? Então, uma coisa que é interessante se comentar também, né, é que é provável que nessas duas expedições nós tivemos uma participação, né, do Américo Vespúcio nas duas viagens, tá certo? Tanto na primeira quanto na segunda é provável que ele estivesse presente. Lembrando que o Américo Vespúcio vai ser aquele cosmógrafo, né, que vai dizer para o Colombo, olha, isso aí que você chegou não são as Índias não, tá? Isso aí é um território novo, e por isso essa não descoberta só dele, porque muita gente estava dizendo isso, né? Mas como ele foi o autor de uma obra que fez muito sucesso aqui nesse momento, que chama-se Novo Mundo, né? Esse novo mundo, né, esse novo continente, pelo menos novo para os europeus, ficou conhecido como América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Certo? Outras expedições que foram importantes aqui são as expedições guarda-costas, né, de Cristóvão Jacques. Aqui a gente já tem que saber que a notícia de que existe pau-brasil na América Portuguesa já começou a se espalhar. Lá na Europa
tem algumas pessoas que estão dizendo, olha, eu não estou nem aí para esse tratado de Tordesilhas, o que eu quero é faturar. Então, muitos franceses, muitos comerciantes franceses vão simplesmente ignorar esse tratado de Tordesilhas e vão explorar esse território. Vamos lembrar aí da famosa frase do rei francês, né, naquele momento da partilha do mundo, né, promovida pelo Tratado de Tordesilhas. O rei da França, indignado com aquilo, disse: eu quero ver o testamento de Adão, que deixa metade do mundo para os portugueses e espanhóis. Então ele falou, olha, isso aí que vocês estão fazendo é uma grande bobagem, né? Nós não vamos nem considerar isso aí. E, de fato, foi isso que aconteceu. Muitos comerciantes franceses, ao ficarem sabendo, né, de que existia pau-brasil aqui nesse território, né, o nosso território, eles começaram a promover incursões, invasões mesmo, começaram a negociar com indígenas, principalmente os Tupinambá, tá? Vou até colocar aqui. Então são invasores principalmente franceses, temos outros também, que estabelecem contato com os indígenas Tupinambá. Tá? Estabelecem contato e com isso conseguem explorar, né, parte do pau-brasil aí. Bom, Portugal logo fica sabendo, né, dos vários invasores que estão aqui, principalmente franceses, e aí encarrega, né, o Cristóvão Jacques de promover algumas expedições que buscam patrulhar a América Portuguesa, punir e expulsar os invasores. E ele faz isso mesmo, o homem não era fácil não. Ele chega a enterrar vivo aí alguns franceses que ele encontra, ele ficou conhecido como tão cruel que quase causou um acidente aí entre o reino, um acidente diplomático entre os reinos de Portugal e França. De todo modo, né, essa expedição dele, a gente sempre tem que pensar, Cristóvão Jacques, já caiu na prova da ESA, né? A função dessa expedição foi mesmo patrulhar, né, a América Portuguesa e expulsar os invasores. E aí, no final das contas, né, a grande conclusão que o Cristóvão Jacques chega é, olha, eu posso ficar aqui, no final das contas, promovendo várias expedições para poder, né, proteger o território, mas não vai adiantar, porque os franceses estão chegando cada vez mais. Então, a sugestão que ele faz, né, para o rei de Portugal é ocupar em definitivo esse território. Né? Veja que a última expedição dele finda em 1522. E uma das sugestões que ele faz é, para você garantir mesmo que os invasores não fiquem aqui, é ocupando, é colonizando o território. E aí, a partir dessa sugestão, né, da constatação de que a presença de estrangeiros era intensa no território e por uma série de outros fatores que a gente já vai mencionar, é que Portugal, então, resolve, né, dar uma atenção maior à América Portuguesa e iniciar os esforços em favor da ocupação do Brasil, tá bom? Então, o ano de 1530 é aquele que marca o início da colonização no Brasil, beleza? Bom, é isso então, fechamos o nosso bloco. Essas expedições são importantíssimas, tá certo? É isso então, um abraço a todos, até a próxima, tchau!